Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs das equipes de Nossa Senhora que se encontram nesse momento em ocasião oportuna de retiro, de oração, de encontro, de partilha. E me pediram para meditar com vocês a partir de um tema bastante interessante e apropriado a este nosso momento. Encontrar com Cristo em tempo de pandemia. Isto é muito oportuno e importante porque se a nossa oração é a nossa experiência de fé que nos leva a Deus, é o momento em que o nosso coração se eleva para o alto, corações ao alto, é o que nós rezamos na nossa liturgia da missa. Nosso coração está em Deus, é a nossa resposta, por isso o nosso coração está em Deus quando ele se eleva na direção de Deus, na direção do alto. Se fazemos esse movimento de subida, não podemos nos esquecer onde estão os nossos pés. O coração e a mente sobem e faz experiência mística, profunda de Deus, se essa oração é boa, mas os pés estão no chão, estão na história, estão na poeira, estão no mundo, e nós não podemos nos esquecer de que rezamos a partir deste lugar, a partir deste locus, e é importante nós recordarmos disso para que não aconteça que nossa oração seja uma alienação, uma retirada, uma saída estratégica do mundo, como se fosse possível sair da experiência de baixo para estar em algum momento na experiência do alto e uma e outra não tivessem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de gancho. E não é esta a experiência orante que nós realizamos. Estamos no mundo, não somos do mundo, mas enquanto estamos aqui, estamos remetidos a Deus pela via da fé, pela via dos sacramentos, pela via da oração. E é por isso que entre esses movimentos de baixo a alto, nós não podemos jamais deixar de nos situar, de estar bem cientes sobre o lugar, o momento, a ocasião em que nós fazemos o nosso movimento na direção do alto. Por isso quero propor-lhes nestas meditações, são 3 que pretendo fazer, propor também 3 momentos oportunos de, a partir do texto bíblico, nós possamos tentar fazer um percurso onde seja desenhada a situação, a condição e a motivação da nossa missão aqui neste mundo. E isso, acho, nos ajuda a repensar um pouco como é que vocês, equipe de Nossa Senhora, como é que os outros movimentos pastorais, segmentos eclesiais, como é que a Igreja também tem feito esta leitura ou feito esses discernimentos. Para esse primeiro momento que eu chamei de situação, quero convidar-lhes a tomar o texto de São Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Lucas 8, 22 a 25. Se vocês têm o texto, podem pegá-lo para acompanhar, e eu também procedo aqui a leitura para, a partir deste evento na vida dos discípulos com Jesus, nós possamos então, de alguma maneira, desenhar esta que eu chamei de situação. E aí percebermos que há entre nós e os discípulos da primeira hora também um movimento continuado, onde aprendemos deles também, com seus erros e acertos, aprendemos com a experiência de Jesus que eles fizeram, e essa experiência também precisa ser iluminadora deste nosso momento. Então, Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes:
passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Precipitou-se então uma ventania sobre o lago. O barco encheu-se de água e eles se achavam em perigo. Dirigiram-se a Jesus e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água, e pararam. E veio a calmaria. Então Jesus disse aos discípulos: Onde está a vossa fé? Cheios de temor e de admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água dá ordens e lhe obedecem? Irmãos, irmãs, este é um momento, digamos assim, de crise da relação de Jesus com os seus discípulos. Aqui é importante nós tentando fazer e fazendo uma leitura orante do texto, e vocês poderiam fazer isso em muitas ocasiões, lendo o texto 1, 2, 3 vezes, até que tenham o texto gravado na mente e pudessem lidar com facilidade com palavras, com sentimentos, com movimentos que acontecem dentro do texto. Então, tentando fazer isso também e pegando, portanto, palavras importantes do texto, nós podemos fazer uma leitura da situação em que nós estamos. Uma pandemia nos tomou desde o ano passado, né? Desde março do ano passado. Já estamos, portanto, há mais de um ano envolvidos nesta situação, que também lida enquanto evento sanitário, enquanto evento que exige postura política, postura de cuidado e de reação dos gestores públicos. Vamos percebendo também um emaranhado de ações, acertadas ou não, oportunas ou não, situações e também atitudes da parte dos governantes que revelam maior ou menor cuidado ou habilidade de lidar com essa situação. A verdade é que a pandemia está durando mais do que nós imaginávamos. A pandemia tem gerado um quadro grande de insegurança, de insatisfação, tem gerado muitas situações, digamos assim, até mesmo pela extensão da pandemia, tem situações de desajuste, de desequilíbrio, de desânimo, tanto no nível pessoal, como também no nível profissional, também no nível eclesial e pastoral. Todo este tempo que a gente vai vivendo com idas e vindas, com aberturas e fechamentos, com atitudes que nos fazem perceber maior ou menor gravidade, e isso tudo nem sempre tratado com muita seriedade, nem sempre a partir de dados reais, e isso também nos preocupa muito, até que ponto a mudança de onda revela de fato a realidade da pandemia, dos hospitais e da contaminação, ou se são também mudanças, digamos assim, oportunas e necessárias, resultado de pressão de segmentos sociais, para que, havendo o fechamento agora, houvesse uma abertura depois. Enfim, é difícil nós sabermos exatamente como é que a pandemia está sendo tratada. Por isso que é importante, para além de um cuidado que venha de fora sobre nós, é importante que esse cuidado venha de nós mesmos, sobre nós e sobre os nossos, conjugando as duas coisas. Um cuidado externo que venha da sociedade e dos governos, mas também um cuidado interno que venha da nossa consciência ética cristã, que precisa também se colocar de maneira crítica e zelosa diante de um quadro que se revela grave e preocupante. A pandemia tem gerado, sim, mortes, a pandemia tem gerado
grandes e graves situações de sofrimento para aquelas famílias que têm seus membros acometidos da Covid-19, internados, entubados, em situações graves ou menos graves. Tudo isso tem trazido grandes preocupações e isso, portanto, exige de nós um olhar atento. Penso que aqui não é hora propriamente de a gente se perguntar nesse momento e ficar nessa pergunta, né? Quem é o culpado, de onde veio isso, quem é que começou isso, mas estamos nisso. E estando nesse lugar, é preciso que então nos preocupemos e ao redor de nós criemos um mecanismo de proteção pessoal, familiar e do nosso grupo de convivência. Então, o texto que nós ouvimos de Lucas nos ajuda a interpretar um pouco assim teologicamente a nossa história. Nos ajuda a perceber a situação em que nos encontramos, semelhante, posso imaginar, um pouco àquela situação que os discípulos viveram lá naquele primeiro momento, naquele primeiro contato com o Senhor. Aqui o texto diz que certo dia Jesus entrou num barco com os discípulos. Aqui estamos diante de um dado importante. Os discípulos, nesse episódio, não estavam sozinhos. Jesus estava com eles. Jesus entrou na barca com eles. O comando, a decisão de ir para a outra margem do lago foi decisão de Jesus. Para que não pensemos que Jesus tomou a decisão errada de ir para o outro lado, de ir naquele momento, de ir naquele barco, de ir naquela hora. Não, aqui estamos diante de uma atitude, de uma decisão de Jesus, que entra no barco e quer passar para o outro lado. Como qualquer ser humano, lá no barco, certamente no movimento gostoso das ondas, para quem gosta disso, adormeceu, diz o texto. E o texto continua, precipitou-se então uma ventania sobre o lago. Alguma coisa que vem inesperadamente. E isto é comum ali no lago de Genezaré, ou no mar de Tiberíades, né? Ou naquela porção de água que está ali na Galileia, que imagino que muitos de vocês já puderam transpor em algum momento da vida, numa das viagens que tenham feito àquela região. Né? É um lugar onde, por causa das fortes correntes de ar, de vento, é comum que haja tempestades que inesperadamente assustam os pescadores, viram os barcos e criam situação de risco e de morte. Mas quando entraram na barca, seja naquele momento ou em qualquer outro momento, saberiam lá que seria assim em qualquer momento. Não havia previsão, não havia serviço meteorológico para dizer que daqui a pouco vai haver uma tempestade. Então Jesus, com os seus discípulos, corre o risco. A tempestade vem sem que eles pudessem ter ciência ou controle dela. Ela vem. E Jesus estava ali no barco dormindo. E as consequências daquela tempestade vão crescendo. O texto diz, o barco encheu-se de água e eles se achavam em perigo. Ali também, como cá, a morte rondou a vida dos discípulos, a ponto de eles irem às pressas acordar Jesus. Mestre, estamos morrendo. Jesus, antes de mais nada, antes de dar catequese, antes de chamar atenção para uma fé frágil, Jesus faz o que precisa ser feito em vista de não permitir que aquele mal roube a vida, que aquele mal vire a barca ou crie situação de risco maior. O texto diz que ele se levanta, repreende o vento e a água, e eles pararam e a calmaria voltou. Primeiro Jesus resolve aquilo que causa grande espanto, grande mal, grande medo, e aí sim dedica-se a uma pequena catequese, praticamente resumida em uma frase. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Essa pergunta, que pode ser destrinchada na nossa fantasia de fé em muitas outras perguntas, poderia nos fazer
pensar o seguinte: onde está a vossa fé? Eu não estou aqui? Eu, Jesus, em quem vocês acreditam, em quem vocês depositaram o seu olhar a ponto de acreditar que eu seja o Messias, o Cristo de Deus, eu não estou aqui? Onde é que está a fé de vocês? Será que o vento colocaria em xeque todo um projeto, um desígnio de Deus que me queria entre vocês para realizar um projeto, para anunciar e instaurar o reino, para oferecer-lhes a minha vida? Será que um vento colocaria em xeque o desígnio do Pai? Será que um vento que vira o barco, por mais fustigante que esteja esse vento que vira o barco, ia colocar em xeque e fazer com que Deus revisitasse o seu plano e começasse tudo de novo, porque o filho que ele mandou tinha morrido afogado? Aqui Jesus chama atenção para uma fé que não foi capaz de perceber que havia e há sempre um desígnio maior. As tempestades daquele tempo e deste tempo não são tempestades que colocam em xeque o projeto de Deus. Não são eventos que, na contramão de Deus, puxam o tapete de Deus a ponto de Deus ter que refazer o seu planejamento. Tudo está, digamos assim, debaixo do olhar amoroso de Deus. Até as investidas do mal, lá e cá, em forma de tempestade ou em 1000 outras formas pelas quais o mal possa nos fustigar. Tudo isso está debaixo do olhar amoroso de Deus. Não existem duas histórias, uma de Deus e outra do mal, ou uma de Deus e outra do mundo. Existe uma história só, e é nessa história só, com as suas contradições, com os seus altos e baixos, que Deus vai fazendo história conosco. Deus vai costurando o seu projeto, a fim de que a nossa história humana, vivida no meio das suas contradições, possa ser a história e o lugar onde Ele se revela a nós, onde Ele fala conosco, onde Ele nos convida a estar com Ele, a viver com Ele, a fazer história com Ele e a construir um mundo segundo a fé que temos nele. Este texto de Lucas nos faz pensar exatamente, então, na situação em que nós nos encontramos. Nós não teríamos direito de dizer, e não creio que diríamos com certeza e com verdade, que o que está acontecendo é coisa que Deus planejou para nós. Deus não planeja a desgraça. Deus não planeja aquilo que mata e rouba a paz dos seus filhos. Isso vem como um efeito negativo do pecado de um ou do pecado da humanidade, ou isso vem como investida do mal, isso vem como resultado do mistério do mal no qual nós estamos envolvidos. Mas Deus pode, e vai fazer isso sempre, Deus pode escrever a sua história também a partir daquilo que, sendo negativo, daquilo que vem como ação do inimigo, Deus pode continuar escrevendo a sua história. E nesse lugar aí de queda, de sofrimento, de perda, Deus nos fazer perceber que também aí, para esses momentos, para essas tempestades, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos que Ele realmente como Deus possa fazer, isso Ele continua fazendo. Mesmo quando no nosso olhar percebemos que poderia ser diferente, ou que Deus quereria que fosse diferente, mas naquilo que o mistério do mal tenha, de alguma maneira, tocado, danificado o projeto de Deus, também aí se pode ler uma presença dele que vai colocando calmaria na tempestade, ordem na desordem, a fim de que aqueles que continuamos na travessia, na barca, na história, aprendamos daquilo que ocorreu, ou com aqueles que tombaram por algum motivo, como de fato poderão e poderemos tombar em qualquer motivo
por qualquer motivo e em qualquer momento, pela força do mal que existe no mundo, que existe nas pessoas, e essa força pode recair sobre nós e em algum momento também nos tirar da barca, nos derrubar ao chão, nos impedir de avançar. E aí, nesse momento que, para aqueles que tombaram, foi o momento em que cessou a vida deles, que para Deus poderia ser maior e mais larga, aquele momento em que um tombou, pode ser para mim um momento oportuno em que aprendo que a nossa vida é vulnerável, que nós podemos sair da barca ou do mundo em qualquer momento, que nós precisamos construir uma esperança futura que nos faça olhar e pensar para além da morte, que nós precisamos, nesse momento em que a morte nos ronda também, como ronda sempre, alimentar nossa certeza de fé acerca do que pensamos para a morte e para depois da morte, de modo que tudo se torna um caminho bonito de aprendizado, onde os irmãos aprendem comigo, eu aprendo com os irmãos, onde a minha vida se torna um lugar de aprendizado para quem está comigo, onde a minha morte se torna um lugar de aprendizado para quem continua depois de mim. A fé nos permite olhar sempre, seja o evento individual ou o evento coletivo, olhar isto como um lugar onde Deus se manifesta e nos convida a crer, a olhar adiante, a aprender a partir de cada evento que aconteça com um ou com a humanidade inteira. Neste pequeno texto de Lucas, então, nós nos percebemos numa situação assim, como aquela daquele momento. Uma situação onde a morte nos ronda. Mas não nos esqueçamos de que Jesus entrou conosco na barca. A encarnação, o mistério da encarnação, trouxe Deus para dentro da barca da humanidade. A humanidade não é mais a mesma. A humanidade agora vai, mas nesse lugar, nesse patamar, nessa categoria de existência, que é a humanidade, está conosco o Verbo de Deus. Ele está na nossa barca. E o que ocorrer nessa travessia, na travessia deste tempo, na minha travessia ou na sua travessia, será sempre uma travessia na qual o Senhor Jesus está conosco nela. Dizer que alguém dorme não significa dizer que alguém que dorme seja incapaz de fazer algo ou não esteja ali de fato porque esteja dormindo. Não. Quem dorme também faz parte e está conosco no caminho. Os discípulos acordaram Jesus, acreditando que Jesus, estando em estado de acordado, pudesse fazer mais e melhor. Mas mesmo que a fé deles fosse grande, capaz de fazer com que eles pensassem, não, ele dorme, mas ele está conosco, então estamos seguros. Isso também daria a eles, com outro quilate de fé, a capacidade de acreditar que a tempestade passaria, a barca não viraria e iriam adiante até o outro lado. Jesus está conosco. Às vezes parece silencioso, como quem dorme, mas Ele está conosco. O mistério da encarnação se realizou e se concretizou e permanece. Ele subiu para o Pai, está à direita do Pai, mas lá Ele levou a nossa humanidade para junto de Deus, mas não se afastou de nós quando subiu para o Pai, assim como não se afastou do Pai quando desceu para estar conosco. Há um mistério de comunhão que permanece na direção do Pai e na nossa direção. A encarnação, portanto, nos faz entender que Ele está na nossa barca. A situação em que nos encontramos agora, que já hoje repete situações e circunstâncias parecidas no passado, e que também podemos perceber em outras situações graves, como guerras, revoluções e outros momentos críticos da história da humanidade, o Senhor Jesus esteve ali. Talvez com o silêncio de quem estivesse dormindo, mas esteve ali. Despertou e agiu,
ou permaneceu dormindo e a história continuou até que chegasse até nós, e assim vamos levando adiante esse caminho humano, essa trajetória humana que nós construímos na nossa perspectiva de fé, olhando para Jesus e acreditando na sua presença na nossa barca. Esta então é a minha primeira meditação. Queria que nesse texto de São Lucas nós possamos perceber que a situação em que nos encontramos é esta. Estamos numa travessia e nessa travessia, como lá no Mar da Galileia, no Lago de Tiberíades, lá no Mar da Galileia, é a mesma porção de água com 3 nomes. Lá a tempestade vinha de repente. Também aqui, uma pandemia veio de repente. Não avisou, não deu sinais de que estaria chegando. Mas é preciso que nós avancemos certos de que o Senhor está na barca. A humanidade leva consigo a presença do Verbo de Deus que, estando conosco, misteriosamente conosco, nos conduz na travessia. Aqui se trata de nós reconhecermos o poder dessa presença. Um poder que me faz, estando vivo aqui na pandemia, nesse momento, acreditar que nós vamos sair do outro lado. Mas também uma fé que me faz perceber e entender que se eu aqui tombei, ou se um dos meus, infelizmente, um deles ou alguns deles tombaram, eu sei, pela fé que tenho naquele que está comigo na barca, eu sei para onde esses meus queridos foram levados, sei que a vida deles está escondida com Cristo em Deus, sei que chegaremos, quando terminar a travessia, chegaremos ao lugar, ao momento, à felicidade de estar com aqueles que partiram antes e com quem nos encontraremos ao final. De modo que, quer vivos, quer mortos, saibamos que o Senhor Jesus está aqui no tempo da travessia e está lá quando chegarmos no porto. E esta é a experiência da fé. É a experiência da fé que ilumina e clareia tudo e que nos faz perceber que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus está conosco. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, diz e ensina São Paulo. É isso, irmãos e irmãs, que queria que nesse primeiro momento cada um pudesse pensar. Alguns com medo, alguns com dor profunda por terem sepultado seus queridos, sem às vezes ter podido rezar sobre eles ou terem se despedido deles, mas queria convidá-los a essa experiência de lançar luz pascal sobre a nossa travessia. O Senhor Jesus está conosco, nos ajuda a nós que ficamos aqui, recolhe em si aqueles que tombaram, porque sabemos que é para lá e para Ele que vamos quando a barca tombar ou quando a barca chegar ao último porto. Estamos num caminho que começa nele e chega a Ele, independente de qual seja a hora em que eu ou você saiamos da barca ou sejamos engolidos pela água. Mas o mais importante é saber que há uma luz pascal que acompanha todo o caminho. A nossa vida que permanece no mundo, permanece como uma vida tocada por muitos e grandes desafios e turbulências. Se mergulhamos no mistério da morte, sabemos quem haveremos de encontrar também ali. Então, com esse texto, eu os convido a meditar um pouco sobre a situação. E talvez deixo para que você oportunamente se pergunte sobre isso. Como é que você, a sua esposa, o seu esposo, como é que a sua família faz a leitura teológica deste tempo? Como é que você lê este tempo, como eu tentei fazer, a partir da ótica do texto de Lucas? Qual é a sua leitura teológica da história? Como é que a partir de Jesus você enxerga e lê este tempo? Creio que essa narrativa de Lucas nos ajuda a perceber que nós não estamos sozinhos. Pense nisso, medite nisso como fruto que você pode saborear
depois desta primeira meditação. Vamos então ao nosso segundo tema, a nossa segunda meditação. Naquela primeira meditação, onde nós nos detivemos sobre o texto de Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, nós nos reencontramos com o Senhor presente na barca. Acordado ou dormindo, Ele está conosco na barca. E esta presença misteriosa nos ajuda na travessia. É preciso que, de fato, coloquemos sobre este Senhor, em quem nós acreditamos, a certeza de que a travessia não é feita sem Ele. Ele entra na barca conosco e está conosco. Neste segundo momento, vamos então pensar e refletir ao redor da palavra condição. A primeira palavra foi situação. Estamos naquela situação. Agora, qual é a condição para estarmos nesta situação de pandemia? Qual é a condição de nós estarmos neste momento, suportarmos e vencermos este momento? Qual é a nossa condição para encarar e superar esse momento? O texto que quero que você e eu agora leiamos é o texto de João. João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Tome então a sua Bíblia, João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Este é um texto que nós conhecemos e ouvimos recentemente na liturgia do tempo da Páscoa. Mas aqui nos colocamos diante dessa perspectiva, da condição para estarmos e sairmos deste tempo de pandemia. É preciso que nós realizemos um reencontro com Cristo que nos ligue a Ele. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, versículo 5, e vós sois os ramos. Nesta bela imagem, bem conhecida do Antigo Testamento, e que Jesus aqui toma também para o ensinamento da sua nova comunidade, da comunidade que crê nele, nesta bela imagem está exatamente a condição que nós precisamos cultivar para estar, suportar e superar esse tempo de pandemia. Interessante perceber que lá no Antigo Testamento a vinha era o povo de Israel. Aqui, nesse texto, a vinha não é mais o povo, ou o novo povo. A vinha é Jesus. Eu sou a videira. Eu sou a videira. É ao redor, portanto, de Jesus que se constitui a estrutura da videira. Ele é o tronco, nós somos os ramos. E é exatamente nessa experiência, nessa imagem de conjunto, videira e ramos, tronco e ramos,
é que se constrói então esta nova imagem. E esta então é a condição. A condição para nós encararmos e olharmos adiante e sairmos e darmos um belo testemunho neste tempo é a condição de permanecer nele. Este verbo é muito caro ao Evangelho de João, o verbo permanecer. Permanecer é estar com, estar junto, estar dentro, estar na intimidade. Isso é permanecer. Esta imagem do ramo que precisa permanecer, precisa estar ligado ao tronco para que tenha vida, tenha seiva e dê fruto, esta é a condição para que nós, os discípulos do Senhor, neste tempo de pandemia, possamos dar testemunho dele e possamos sair com, digamos, um belo aprendizado, tendo exercitado a fé neste tempo de desafio e de provação da fé. O texto diz que o ramo que está ligado a ele, esse ramo dá fruto, será limpado pelo Pai, a fim de que possa ganhar força e dar ainda mais fruto. Aqui há o ramo cortado e há o ramo limpado. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. O ramo que está em mim e dá fruto, ele o limpa. Cortar porque não dá fruto. Limpar para que as energias, a seiva, a linfa que circula ali, possa de fato concentrar-se para que haja mais fruto e fruto de mais qualidade e sabor. Cortar é diferente de limpar. Corta-se o que não dá fruto. Limpa-se aquele que dá fruto para que dê mais fruto ainda e fruto mais saboroso ainda. Agora, a condição para que isso aconteça, para dar fruto, é permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Aqui a experiência da fé é uma experiência fecunda. Por mais que nesse tempo estejamos em maior ou em menor intensidade, podendo celebrar ou não a Eucaristia, comer ou não da Eucaristia, nós precisamos, podendo fazer isto, ir à igreja, celebrar, agendar nossa presença e estar lá, mas se isso não é possível ou está limitado para um X número e nós não podemos estar sempre lá, precisamos criar outras formas, e elas existem, de estar em comunhão com o Senhor. De modo que esse permanecer nele seja a condição para produzir o fruto que este tempo precisa. Ou os frutos que este tempo precisa. O texto termina assim: nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Esse tempo exige dos discípulos do Senhor os frutos deste vínculo, desta fé, dessa permanência nele. E se nós queremos dar esse fruto, o fruto da resistência, da suportação, da capacidade de dividir o que temos, de nos preocupar com os outros, de não perder a esperança, não perder o foco, não perder a bússola, o fruto de conseguirmos de fato não nos desesperar ou não nos desarticular emocionalmente, tudo isso precisa ser resultado e fruto de uma permanência nele. São frutos que nós precisamos para cuidar da nossa pequena família e para dar um belo testemunho e dar ao mundo a certeza de que a nossa fé também produz em nós efeitos positivos que colocam ordem no nosso medo, no nosso desânimo, na nossa capacidade de enfrentar e suportar a crise. Então, aqui, a condição que nós precisamos, irmãos e irmãs, queridos casais, a condição que nós precisamos para dar fruto neste tempo, e pode ser que nem saibamos exatamente que frutos produziremos, mas se estamos ligados a ele, será fruto bom, até fruto que nós mesmos não sabíamos que podíamos produzir, mas estando ligados a Jesus,
esse vínculo com Ele, que vai nos tornar fecundos e frutuosos, precisamos manter isso. A condição para passar por esse tempo é nos reencontrar com o tronco, nos reencontrar com a videira, é nos religar, se é que estávamos desligados, desanimados, é nos religar à videira. O texto aqui é muito, muito importante. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Santo Agostinho diz que Jesus não disse podereis fazer pouco. Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. E permanecendo nele, podemos dar muito, não algum, não poucos, mas muito fruto. Então aqui estamos diante da condição sem a qual nós não damos conta de superar esse momento. A condição é esta: permanecer nele, estar unidos a ele, pela via sacramental, pela via da oração, pela via da caridade, pela via da leitura orante. Permanecer nele. Permanecer nele para que essa nossa comunhão dele conosco, nossa com ele, possa gerar fruto, muito fruto. Fruto que nós, nossas famílias, nossas comunidades vamos precisar e estamos precisando para que no coração desse tempo difícil sejamos capazes de um a mais, de um sentimento positivo, de um comportamento bom, de uma palavra esperançosa, de um olhar positivo na direção do futuro. Esta é a condição. A condição é permanecer nele. Sem ele, sem estar nele, sem cultivar o vínculo, a comunhão com ele, nós seremos cortados, lançados fora e ao fogo. Agostinho dizia que só há duas possibilidades: ou enxertados na videira ou no fogo. Ou na videira ou no fogo. Convido você, meu irmão, minha irmã, querido casal, a pensar, a repensar, a visitar também esse texto e a criar sempre neste tempo agora de encontro, de retiro, mas também ao longo da sua vida, da sua história de família, de matrimônio, de fé, a criar sempre novas formas de alimentar esta comunhão, de viver este permanecer nele. É permanecendo em Jesus que nós daremos os frutos que este tempo exige, frutos, repito, que talvez nem nós mesmos soubéssemos que fôssemos capazes de produzir, mas frutos que vêm desse nosso vínculo vital com Ele. Produzimos por causa dEle, por Ele, pela força dEle em nós, pelo Seu Espírito que habita em nós mediante o nosso enxerto na videira que é Ele mesmo. A nossa força vem dEle, a nossa energia espiritual, humana, psíquica, emocional, vem dele, de modo que, estando aí ligados ao Senhor Jesus pela via da fé, nós possamos produzir, então, muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Pense nisso, reze isso e mantenha o seu coração, o coração da sua família, ligado e guardado debaixo deste vínculo bonito e necessário com o Senhor Jesus. Esta é a condição para que nós possamos, no coração deste tempo, avançar. Reencontrar com Cristo, que é a videira, e permanecer nele, para que nele possamos dar muitos frutos. Bem, então nesta terceira e última meditação, onde nós procuramos reencontrar-nos com Cristo em tempo de pandemia, nós agora paramos, pensamos e rezamos sobre outra palavra, sobre outro eixo. O eixo agora é o eixo da motivação. Na primeira meditação, nos voltando para o texto da tempestade acalmada, nós nos colocamos diante da situação.
Na segunda meditação, diante do texto da videira verdadeira, nós nos colocamos diante da condição. E agora, nesse terceiro texto, nós nos colocamos então diante da motivação para continuar, para resistir, para ir adiante, para perceber que não podemos parar. E a motivação para nos reencontrar com Cristo neste tempo, quero meditá-la com você a partir do texto de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o final do Evangelho, porque são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esses últimos versículos de Mateus são preciosos. E nesse momento também, nessa meditação, podem ser os ensinamentos de Jesus que nos colocam diante da motivação para ninguém desistir, ninguém sair do grupo, ninguém deixar para trás sua tarefa, ninguém cruzar os braços, ninguém se assentar. A motivação para continuar. Mas antes de tocar propriamente esse tema, me chama muita atenção aqui, estamos no último capítulo do Evangelho de Mateus, estamos aqui, portanto, já após a ressurreição, o Senhor Jesus aparece aos discípulos, às mulheres, enfim, aqui estamos no momento derradeiro em que o Senhor Jesus se despede para subir na direção do Pai. Então aqui, versículo 17, quando viram, prostraram-se. Um ato de reconhecimento, de adoração, mas o texto continua, mas alguns duvidaram. Mesmo depois de tudo, depois de ouvirem, virem e sentirem tudo, depois do túmulo vazio, depois das aparições, ainda havia quem duvidasse. Como até hoje, há quem duvide. Pode ser que aí no seu grupo ainda haja quem duvide se está no lugar certo, na igreja certa, crendo no Deus certo, se isso é verdade mesmo, se Jesus está mesmo no barco ou não, se ele dá energia mesmo a quem está ligado a ele ou não. Ainda há quem duvide. A fé pascal é uma construção. E talvez uma construção inconclusa, porque avançamos e retrocedemos. A pandemia pode ser exatamente um lugar onde a gente deixe perder o ritmo da fé, onde a gente duvide e dê um passo para trás. Então, a nossa fé é uma fé que deve ser zelada sempre, todos os dias, a fim de que avance mais do que retroceda, por mais que haja motivos, situações, eventos que possam nos puxar para trás, ou nos derrubar, ou nos obscurecer a fim de que nos vejamos diante de um Deus que julgamos não existir, não fazer, não falar, não revelar, não ajudar, não intervir. Ainda assim, alguns duvidaram lá. Ainda assim, alguns duvidam hoje. Mas o texto continua e ele é importante. A nossa motivação, e é aqui que quero de fato partilhar com vocês esta última meditação, a nossa ação, a nossa missão, a nossa presença, a sua presença aí no grupo, a sua presença eficaz aí na comunidade, a sua presença frutuosa aí na sua igreja, a sua fé transformada em obras, em engajamento, em participação. Isso tudo precisa ser, digamos assim,
motivado por uma certeza. Qual certeza? A certeza de um mandato. Ide. Ide e fazei discípulos todos os povos. Ide e fazei discípulos. Essa palavra para nós ela tem um peso extraordinário. É em cima dessa palavra que entendemos que a nossa fé é uma fé missionária. Ide. Ide e fazei discípulos. Aqui está a nossa motivação. Eu não estou na igreja, você não está na igreja, ou no seu grupo, ou na sua comunidade, na sua pastoral, no seu movimento, para fazer carreira, para fazer gracinha, para nos ocupar, já que não tínhamos mais nada a fazer. Estamos e fazemos porque entendemos que há um mandato. Ide. Ide e fazei discípulos. A nossa fé nos põe num caminho missionário onde aquele que descobrimos para nós e que deu sentido à nossa vida, Jesus, ele seja anunciado e levado aos irmãos. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, somos enviados a falar, a comunicar aquele que nós encontramos e que preencheu a nossa vida. Este é Jesus. O Evangelho é isto. O Evangelho é Jesus. É Ele que anunciamos. E esse anúncio precisa trazer também alegria, certezas, verdade, consolação, respostas aos corações. Por isso, a motivação para nós estarmos nesse tempo de pandemia e passarmos por este tempo mantendo-nos de pé, alimentando nossa permanência no Senhor, suportando os embalos da tempestade no barco, a motivação para estarmos aí é o ide. Nós não escolhemos estar, nós fomos enviados para estar. Estar na igreja, estar no grupo, estar no caminho da fé é um chamamento em forma de um mandato. O Senhor nos chama e manda ir. Ide. Ide. Ide e fazei discípulos, ensinando a observar tudo o que vos mandei. De modo que aquilo que a igreja nos ensinou no nosso caminho de educação da fé, de evangelização e catequese, aquilo que o seu grupo de casais, a sua equipe de Nossa Senhora ensinou a vocês dois e a sua família, isso que foi bom e os ajudou em determinados momentos da vida, isso precisa ser anunciado. Outros precisam aprender isso. E aprender isso, ou isso, é Jesus e o jeito de Jesus. Os sentimentos de Jesus, as verdades de Jesus, o caminho de Jesus. É isso que nós temos que ensinar e aprender. Mesmo que façamos isso em grupos diferentes, espiritualidades diferentes, segmentos diferentes, místicas diferentes, mas tudo isso está ao redor de Jesus. Ensinar e aprender o que Jesus nos deixou como o seu ensinamento, o seu caminho, a sua vida. Conformar-nos a Ele, ter em nós os mesmos sentimentos dele. É isso que fazemos e cultivamos estando na igreja, estando neste ou naquele grupo. Não estamos para simplesmente fazer isto ou aquilo, mas para, digamos assim, transfigurar, identificar o meu coração, o coração da minha família, da minha esposa, do meu esposo, configurar isto a Cristo num caminho que fazemos juntos, que vocês fazem juntos como família. É importante que esse ide, que é o mandato missionário da nossa fé, venha também acompanhado, sempre acompanhado, da certeza que é a última palavra do Evangelho de Mateus, de Jesus no Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não nos manda ir e para ou corre na frente para nos esperar lá.
Jesus não é aquele que nos manda para o caminho e ele mesmo sai do caminho ou foge dele. Não. O ide nos põe num caminho onde há sempre já suposta uma companhia, um parceiro. Ide, fazei discípulos. Eu estou convosco todos os dias. Aqui estamos diante da motivação primária e fundamental do nosso caminho. Precisamos ir, como igreja, como grupo, como casais, como homens e mulheres de fé, como casais que sabem, olhando para Cristo, sabem e aprenderam a construir a vida conjugal e familiar. Precisamos ir. O Senhor nos mandou ir e fazer discípulos, agregar outros a Ele, levá-lo a outros, ligar outros à videira, trazer outros para a barca. Ide. Mas esse caminho missionário é um caminho que percorremos sempre acompanhados por aquele que nos chamou e mandou ir. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos na barca e não estamos sozinhos em nenhum momento do percurso. Eu estou convosco todos os dias. Não alguns, não nos melhores, não nos mais calmos. Estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É isso que quero que você também pense, meu irmão, minha irmã. Reencontrar-se com Jesus é perceber-se enviado por Ele. Você não está na igreja, no grupo, na comunidade, simplesmente por um desejo seu, meu. Estamos aí nesse lugar porque o Senhor nos chamou e nos mandou estar aí e ir e fazer e chamar outros discípulos e irmãos. Não desista não, porque a sua desistência pode comprometer a vida de muitos outros irmãos e irmãs, casais e famílias que, estando na sua trajetória, seriam agregados e enxertados em Cristo por causa da sua palavra, do seu testemunho, do seu mandato missionário. Não desista. Vá adiante, porque o Senhor Jesus também chamou você, a sua esposa, o seu esposo, a sua família, e também sussurrou no ouvido de vocês: ide. Ide e fazei discípulos. Ide e enxertai outros em mim. Ide e puxai outros para a barca. Eu estou convosco todos os dias. Então, essa é a motivação para avançar. Sair da barca, separar-se da videira ou deixar de percorrer o caminho, certamente é o risco maior no meio da pandemia. Nesse tempo, em qualquer tempo, nós somos chamados a manter-nos unidos e próximos ao Senhor. É nele que está o sentido da nossa vida, da nossa vocação, da nossa fé, da nossa história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É por ele que estamos na igreja, é por ele que estamos no mundo, é por ele que suportamos essa pandemia, é por ele e nele que olhamos adiante e acreditamos que tudo vai passar. E naquele outro tempo, com outras provações, ele estará conosco e vai conosco até o fim. Um grande abraço a cada um de vocês, Deus os abençoe ricamente e pensem também nisso. A sua presença aí no grupo faz parte do mandato missionário do Senhor Jesus. Ide e fazei discípulos. Um grande abraço a todos.